A palavra do Senhor Jesus Cristo, no livro de Gálatas, capítulo 6, versículo 14, está escrito: Porém, de maneira alguma devo me gloriar, exceto na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, por quem o mundo está crucificado para mim, e eu para o mundo. Se eu não devo, de maneira alguma, gloriar-me por algo que o Senhor venha fazer na minha vida, qual é o sentido então? Qual é a razão, a circunstância que muitos líderes religiosos, desviando-se do Evangelho, desviando-se da palavra do nosso Senhor Jesus Cristo, ostentam uma vida que não condiz com aquilo na qual o próprio Senhor vivenciou na sua passagem como homem terrestre, como ser humano na face dessa terra. Se o Senhor Jesus Cristo não se gloriou dos milagres que realizou, e olha que se fosse para ser relatado todos os milagres feitos pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o mesmo não caberia em livros feitos por homens. A biblioteca da humanidade estaria superlotada com os milagres realizados pelo Senhor Jesus Cristo. Então, se o próprio Senhor Jesus Cristo, o autor da vida, o consumidor da nossa fé, ele não se gloriou, ele não ostentou uma vida glamurosa, uma vida repleta de mostrar para os outros o seu poder sobrenatural. O que podemos então dizer das pessoas que, abre aspas, querem demonstrar o milagre de Cristo Jesus, na qual eles chamam de Deus, na sua vida? Fecha aspas. É preciso a gente entender que a nossa vida, ela tem que ser baseada na vida do nosso Senhor, na vida do nosso Salvador, que é Jesus Cristo. Então, se a minha vida tem que ser baseada na vida do meu Senhor, do meu Salvador, que é o Senhor Jesus Cristo, por que eu tenho que tentar ostentar uma coisa que não deveria fazer parte da minha vida? Para nós entender o contexto, vamos lá. Como é que era a vida do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Vamos colocar para os dias atuais. Vamos começar com a sua aparência física. Você acredita que aqueles retratos pintados em quadro de Michelangelo, Leonardo da Vinci, da própria Igreja Católica, da Igreja Ortodoxa, é de fato a representação do nosso Senhor, do nosso Salvador? Aquele Jesus que se passa todo ano nas redes de televisão como a Record,
na Semana Santa, um Jesus moreno, pele branca, alto, um corpo atlético, olhos azuis ou esverdeados, cabelos lisos. Aquele de fato representa para nós a pessoa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo? Claro que não. Basta a gente olhar, basta a gente estudar qual que era a origem do nosso Senhor, do nosso Salvador. Qual eram as origens dos povos hebraico antigo? São todos de origens árabes. Hoje você pode encontrar pessoas descendentes de judeus, mas que na verdade não são genuínas. Elas são filhos de judeus com outras raças, ou seja, são pessoas mestiças. Elas não são genuínas, porque ao longo da história dos judeus, eles passaram por várias mudanças e acabaram que perderam a sua originalidade racial. Então, se a gente fosse falar fisicamente como era o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós iríamos estar falando de alguém que de origem árabe, ou seja, pele parda, de cabelos ondulados para crespo, e como ele vivia andando debaixo do sol, ele ainda enfrentaria na sua vida as consequências do sol batendo na pele. Como já dizia o profeta Isaías, na revelação que o próprio Senhor Jesus Cristo lhe havia dado acerca dele, de como ele seria, de como o próprio Senhor seria. Então, é preciso que entendemos que aquele homem bonito representado nos filmes de Hollywood ou não representa de fato, não representa a pessoa do nosso Senhor, do nosso Salvador, Jesus Cristo. Mas sim, alguém um ator da qual os moldes aceitáveis para o cinema foi contratado para aquilo, porque sabemos que fisicamente o nosso Senhor era desprovido de beleza, e pela forma na qual ele vivia, em pleno jejum, é uma pessoa extremamente magra, de pele encardida por causa dos raios solares. E financeiramente, como era o nosso Senhor quando veio ao encontro do povo judeu? Já sabemos que a sua origem foi de origem humilde, pobre, sem muitos recursos financeiros, mas vindo de alguém que era trabalhador, na qual mantinha um emprego como marceneiro para sustentar a sua família.
Então a tese da teologia da prosperidade, na qual Edir Macedo, Silas Malafaia, Valdomiro Santiago, Agenor Duque, Esteve Hernandes, tanto ensinam nas suas igrejas, é algo que não é válido se você for olhar a origem na qual o Senhor Jesus Cristo vivia financeiramente dizendo. E outra tese que derruba essa ideia da teologia da prosperidade foi que ele escolheu 12 pessoas para ensinar o que deveria ser transmitido para o resto da humanidade. Boa parte deles, pessoas iletradas, sem qualquer tipo de conhecimento e trabalhadoras. Pessoas que eram empresários, como Pedro, Tiago e André, largaram as suas profissões, abandonaram o comércio na qual eles viviam para seguir os ensinamentos do Senhor Jesus Cristo. Outros, como Mateus, também largou a sua carreira, largou a sua profissão para seguir o Senhor Jesus Cristo. O discípulo Lucas, o médico, historiador, primeiro historiador cristão da história, ele tinha livre acesso à cadeia na qual o apóstolo Paulo estava aprisionado, mas porque ele havia sido colocado pelo Senhor Jesus Cristo em um ponto estratégico para que boa parte do Novo Testamento fosse transcrito por ele como o Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas, Atos dos Apóstolos, e ele foi ali até o fim, até a morte do apóstolo Paulo, a única que esteve presente com ele na sua prisão, nas suas chagas, na sua aflição e angústia. Não porque os outros servos do Senhor Jesus Cristo que aceitaram a palavra, o Evangelho da Salvação através do apóstolo Paulo não queria estar. O problema é que eles não podiam estar. Porque o apóstolo Paulo foi preso ainda com o imperador César, passou pelo imperador Tito e foi morto pelo imperador Nero. E nesse decorrer de tempo, somente Lucas, por ser um grego estudado, médico, e que muitas das vezes salvava as vidas de soldados, de pessoas do grande escalão romano, é que tinha esse acesso ao apóstolo Paulo, muito pelos seus feitos profissionais, e não por mérito de ser seguidor do Senhor Jesus Cristo. Pessoas assim largaram, abandonaram tudo para viver uma vida ao lado do Senhor Jesus Cristo. Então a pergunta que devemos fazer para nós: faz sentido para hoje um seguidor do Senhor Jesus Cristo
um cristão ficar se preocupando com a sua aparência física, como existe doutrinas como a igreja Deus é amor, que até mesmo o barbear, o fazer a sobrancelha, o pintar as unhas, o modo de vestir dos nossos irmãos em Cristo Jesus que congregam na sua igreja é determinado, faz sentido? Lógico que não. Sentido faria se eles ensinassem, se eles dessem, na verdade, o testemunho das suas vidas, se eles mesmos não usufruíssem do que eles dizem que a igreja não pode ter, como a janela de Satanás, como os assembleanos mais antigos se referiam à televisão. E ainda existe até hoje igreja como a igreja do Tabernáculo que não apoia que tenha a televisão na casa dos seus afiliados, dos seus membros, para que ele possa ali assistir um jornal, uma novela, uma programação, mas eles podem ter para ficar numa veneração, numa idolatria a uma pessoa que eles consideram ser a reencarnação do profeta João Batista, que seria o William Branco. Então são coisas que a nossa mente ela tem que ser aberta, são coisas que na nossa cabeça não pode existir. Mostra, aponta algum discípulo do Senhor Jesus Cristo, aquele que seguiu, que fez a obra, que de fato enriqueceu. Você vai lembrar de José de Arimateia e de Nicodemos, que eram pessoas letradas, ricas, influentes no meio político e também no meio religioso. E ambos os dois cumpriram o seu papel dentro daquilo que o Senhor Jesus Cristo precisava deles. Porém, após a assunção do nosso Senhor Jesus Cristo aos céus, se você buscar o Atos dos Apóstolos, você vai encontrar pessoas como o diácono Estevão, que não conheceu pessoalmente o Senhor Jesus Cristo, converteu-se através dos apóstolos, mas que ele teve seu Peniel com o Senhor Jesus Cristo no dia da sua morte, quando o céu se abriu para ele e ele foi recebido pelo Senhor Jesus Cristo na sua glória. E que ao nosso entendimento teológico foi a segunda pessoa a ser aceita pelo Senhor Jesus Cristo na sua glória, porque a primeira pessoa, na nossa forma de pensar, na nossa visão, foi aquele ladrão na cruz, quando o Senhor lhe prometeu que ainda hoje no paraíso comigo estará. Ou seja, o Senhor falou com ele que ele estaria com ele. Então não tem como eu dizer que ele não entrou nos céus junto, acompanhado
do Senhor Jesus Cristo. E o segundo caso que eu vou ter relatado na Bíblia está com relação ao diácono Estevão, que teve o seu Peniel, o seu encontro com o Senhor Jesus Cristo, no momento em que ele estava sendo morto pela religião. Então, quando você pega, igual Lucas, através do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo, veio a escrever o Evangelho, veio a escrever Atos dos Apóstolos, e foi relator de alguns dos livros do apóstolo Paulo, é de se admirar a grandeza significativa que houve o discípulo Lucas para o cristianismo do que o próprio Nicodemos e José de Arimateia, que ficaram somente naquela parte em que eles ficaram responsáveis por guardar, por retirar, por enterrar o corpo físico do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então é preciso uma analogia de nossa parte, a fim de que possamos entender e compreender do que a nossa experiência, o nosso convívio com o Senhor Jesus Cristo vai determinar a grandeza da nossa obra. As pessoas amantes da teologia da prosperidade ou da teologia do positivismo, na qual os pregadores coach, os motivacionais, hoje ensinam, não está relacionado com aquilo ensinado pelo Senhor Jesus Cristo. Porque pessoas imaturas, pessoas que não estão vivendo com o próprio Senhor Jesus Cristo, que não utiliza a Bíblia Sagrada, então precisamos de qualquer maneira entender que não vai ser uma pregação positiva, um desejo de enriquecer, um desejo de colocar as pessoas para cima, falando aquilo que elas querem escutar, que vai fazer com que seremos, de certa maneira, reconhecidos pelo Senhor Jesus Cristo como cristão, como pessoas que estão bem relacionadas com o Senhor Jesus Cristo. Então, o entender que a nossa vida, o entender que o modo que nós devemos viver, ainda que venhamos a transcrever o testamento do Senhor Jesus Cristo para os dias de hoje, como diria um falso apóstolo, René, que a Bíblia precisa ser atualizada, e ainda que você atualize a Bíblia, ainda que você tenta abrasileirar a Bíblia, tem coisas que vão permanecer da mesma forma, vai permanecer do mesmo jeito, do mesmo conceito, porque não tem como você mudar o princípio
pela qual fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo. Fomos chamados pelo Senhor Jesus Cristo para serem seus imitadores. E ser imitador de alguém, ser discípulo de alguém, ser escravo de alguém, ser servo de alguém, significa imitá-lo em tudo. Quantas vezes quem aqui tem filho, vê a criança imitando a forma de falar dos seus pais? Por isso que muitas das vezes o pai, a mãe, eles devem ter cuidado no seu comportamento, na presença das crianças, para que elas não venham imitá-lo e começar a ter aquele hábito, desde pequeno, que muitas das vezes pode deturpar o caráter daquela criança. Assim, então, qual que era a forma de agir, de pensar do Senhor? Da mesma maneira, devemos nós agir. Como era a forma do Senhor viver? Era uma forma simples, desprovida de qualquer recurso financeiro, desprovido de condições financeiras, não dado ao dinheiro. Então, se hoje o Senhor Jesus Cristo habitasse no meio de nós, ele não moraria em palácios como a mansão de Valdomiro Santiago ou de Edir Macedo, ou fora do Brasil como Esteve Hernandes, proprietário da Igreja Renascer. Aliás, por falar em igreja, nós teríamos grande dificuldade porque o Senhor Jesus Cristo não fundou, ele não construiu igreja para si. Nem a instituição religiosa mais antiga que temos, que é a Igreja Católica, ela foi de fato, como diz a tradição, fundada pelo Senhor Jesus Cristo. Porque quando a Igreja Católica nasceu, ela nasceu numa visão Constantinópolis, ou seja, através da visão do imperador Constantino. Assim como todas as igrejas protestantes nasceu, vindo de uma visão, de um sonho, de uma revelação, seja lá qual o nome que queiram dar, que o homem teve, e com o mesmo acredita que foi o próprio Senhor Jesus Cristo que ordenou para que se fizesse uma igreja em sua homenagem. Até mesmo porque o Senhor Jesus Cristo, ele gostava de andar, ele ia até encontro das pessoas, para que pudesse fazer a mudança, uma transformação na vida daquela pessoa. Aí, no dia de hoje, teremos grandes dificuldades. Se naquela época já era difícil, tendo um templo de adoração, imagine como seria hoje. O Senhor Jesus Cristo indo à Igreja Católica, passando pela Igreja Ortodoxa e pela Igreja Protestante com as suas inúmeras construções. E o que mais difícil seria, e que pode ser uma grande piada, é que cada um tem a sua própria doutrina, cada um tem o seu próprio credo.
Na igreja, Deus me amou, o Senhor Jesus Cristo ia ter que fazer a barba, limpar o rosto, cortar o cabelo, para poder entrar ali. Aí para ir na igreja católica, ele teria que dividir a sua glória com pessoas que ele chamou, com pessoas que não era ninguém, não representava nada, que se não fosse relatos bíblicos do próprio Senhor Jesus Cristo a ser inspirado por homem, eles não seriam ninguém, eles passariam pela história sem ser lembrados. Todavia, a Igreja Católica resgatou essas pessoas, entregando a ela um título de santo. Você imagina o Senhor Jesus Cristo virando e falando: mas como assim? Quem disse que Maria foi levada aos céus? Se somente 3 pessoas, 2 que estão comigo e a outra que voltou para a terra, que foi o apóstolo Paulo, que chegou aí aos céus, conheceu todo o esplendor, assim como, aliás, não é 3, são 4, porque tem um apóstolo João. Então, Paulo, o apóstolo João e Paulo chegaram a ir aos céus. Primeiro o apóstolo Paulo, segundo o apóstolo João, na qual encerra o ciclo do testemunho, do testamento do Senhor Jesus Cristo. E as outras 2 pessoas que foram elevadas aos céus pelo Senhor Jesus Cristo foram aquele ladrão na cruz e o diácono Estevão. Aos demais estão aguardando no Senhor a ressurreição para a vida eterna. Nem Paulo e nem João puderam ainda entrar no reino do Senhor Jesus Cristo. Assim como os demais, eles aguardam, eles dormem, esperando o momento em que o Senhor Jesus Cristo há de ressuscitar todos aqueles que seguiram, que obedeceram o seu testamento. Aí você imagina o Senhor Jesus Cristo chegando na igreja do tabernáculo e ao mesmo tempo se deparando com Hildebrand, que segundo os seus seguidores que idolatram, ele é a reencarnação do apóstolo João Batista. E o Senhor Jesus Cristo olhando assim, ué, cadê eu? Indo na igreja do R. Soares, que tem a foto dele de todo tamanho. Entendeu? Ficaria cheio de pontos de interrogação na cabeça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo com relação à postura doutrinária do credo pelo qual essas instituições vivem. E nós estamos nem falando aqui do âmbito criminal na qual alguns deles respondem e hoje tenta passar despercebido, como o caso do ex-deputado federal e proprietário da Igreja do Evangelho Quadrangular, como Mário de Oliveira, o próprio Estevão Hernandes, que foi preso por tentar entrar com dólares ilegais nos Estados Unidos. Quando o Senhor havia de dar a César o que é de César, os caras estão escondendo, velho.
dinheiro para não entregar aquilo que é de direito dos governantes. Então você entendeu como é que a nossa mente às vezes tem que estar focado, porque ainda que a Bíblia seja atualizada para os dias de hoje, algumas coisas não há de mudar. Como eu ia aceitar andar como o Senhor Jesus Cristo, pensando em ser rico, ser dono de empresa, ter uma conta bancária graúda? Não condiz com a realidade do nosso Senhor Jesus Cristo. Não condiz com aquilo pela qual o Senhor Jesus Cristo nos chamou para que pudéssemos estar vivenciando na sua presença, na sua glória. Então é preciso que abrimos a nossa mente, é preciso que entendemos que de fato o nosso querer, a nossa vontade, o nosso desejo, ele tem que ser conforme não a carne, mas conforme o nosso chamado perante o Senhor Jesus Cristo. É lógico que diferença de evangélico, de forma de pensar, todos nós temos. Mas é essa forma de pensar diferente pela qual o Senhor nos chama. Porque como você vai entrar dentro de um presídio se você não é um criminoso, se você não tem condições psicológicas de entrar em contato com a Secretaria de Segurança Pública, passar por um teste psicológico para ver se você tem condições de ir em presídio e sofrer toda a pressão possível por parte de preso para pregar o Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Para que isso ocorra, para que isso aconteça, é preciso que a sua mente abrace essa situação. E muitas das vezes o Senhor há de levantar pessoas que já viveram nesse meio para que eles possam ter condições de ir até esses locais e, sem sofrer pressões psicológicas, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Não adianta você ter o desejo de ministrar a palavra do Senhor Jesus Cristo em meio a um ambiente hospitalar, se você não suporta ver sangue, se você passa mal quando você vê alguém enfermo. Então o Senhor irá levantar alguém que já trabalha nessa área, que esteja preparado psicologicamente e fisicamente para suportar toda e qualquer situação a que será exposto. Da mesma forma, com as pessoas que gostaria de pregar o Evangelho em comunidades de extrema violência. Como você, não sendo daquele local, poderia pregar o Evangelho, poderia anunciar as boas novas? Seria necessário que você morasse nessas comunidades para que você pudesse levar até aquelas pessoas o Evangelho da salvação.
E abrindo um parênteses disso que estamos relatando aqui, eu lembro que aqui em Minas Gerais tinha revista chamada Revista Cristã. E na sua primeira publicação, se eu não estiver enganado, ela trouxe na capa uma entrevista com um tecladista do grupo Roupa Nova. Acho que isso foi em 1999, mais ou menos. E onde foi questionado por ele que, como sendo ele cristão, ainda continuava tocando num grupo secular, como é diferenciado os artistas. Ou ele é chamado de gospel, ou ele é chamado de secular. E a exemplificação que ele deu até hoje faz muito sentido. Por que um artista que hoje canta música popular, ao se converter, ele tem que abandonar a sua carreira, abandonar a sua profissão para seguir um outro caminho, uma nova história? Sendo que um médico, e ele deu exemplo até do médico ginecologista, ele não larga a sua profissão por causa da sua conversão em Cristo Jesus. Mas por que então as pessoas, a religião cristã, tende a pressionar e a lacrar pessoas como a banda Catedral, que no auge da sua carreira como artista gospel migrou para o popular? Recentemente, Priscila Alcântara e tantos outros artistas aqui que poderíamos citar, que são vítimas de uma perseguição religiosa infundável. Quantas pessoas que o Evangelho do Senhor Jesus Cristo nos traz, que se converteram à pregação do próprio Senhor Jesus Cristo, gostaria de seguir o Senhor Jesus Cristo. Entretanto, elas foram repreendidas, elas foram orientadas pelo Senhor Jesus Cristo a voltarem para a sua família, para a sua comunidade, e aí anunciar tudo aquilo que o Senhor Jesus Cristo lhe havia dito. Quem não lembra do saudoso Pincel dos Trapalhões? Ele era cristão, crente em Cristo Jesus, muito antes de vir Dedé Santana. E por mais que o Dedé não dê testemunho, por mais que ele não fale sobre a influência do Sargento Pincel na vida dele, acreditamos sim que a postura dele, mesmo ele sendo um cristão, ele estando aí no meio dos Trapalhões, convivendo com eles, o seu testemunho não se viu de exemplo não só para o Dedé Santana, mas para outras pessoas na qual a gente não tem conhecimento, que se converteram ao Evangelho de Cristo Jesus, como também fortaleceu o fator religioso daqueles que não eram para ser salvos por Cristo Jesus.
Então, a nossa vida, a nossa forma de ser, ela não tem que mudar do mundo para o religioso, não. Nós não podemos viver conforme o mundo. O que o mundo diz para a gente, o que o mundo dita para nós. É essa maneira que não devemos seguir, mas também seguir a maneira na qual a religião cristã determina para nossas vidas. É algo iletrado, é algo que não está no Evangelho de Cristo Jesus. Eu já vi grandes teólogos tentando justificar o não uso de bebidas alcoólicas, como vinho, até dizendo que o processo que eram feitos era diferente do que é feito hoje. Ok? Entendo? Tudo bem? Só me tira uma dúvida. O Senhor Jesus Cristo, ele transformou a água em vinho. Não, mas foi um vinho sem álcool. Zero álcool. Lacrou alguns religiosos. Mas vamos lá. O vinho na qual transportava as pessoas, só por seu suco de uva, com o tempo ele ia o quê? Fermentar. Então, ou seja, fiz o vinho agora, se não tomei, guardei, daqui uma semana ele já está o quê? Fermentado. Aí vem alguns estudiosos, teólogos, que diz, não, mas os judeus eles não bebiam vinho fermentado porque o Senhor dizia para eles não levar o fermento, porque o fermento era a representação do pecado. Palmas, ok? Mas como você traria isso para os dias de hoje? Eu tomar o suco de uva na representação do vinho, ainda que não tenha álcool, não seria algo pecaminoso? Porque se a gente for buscar o que o Senhor nos diz com relação aos mandamentos deixados, ele diz o seguinte, que eu não preciso deitar com nenhuma mulher, eu não preciso deitar com nenhum homem para que eu cometa adultério. Basta eu olhar e desejar. Então, se eu pego uma taça de vinho e tomo como se fosse a representação de um vinho, não precisa estar fermentado para que eu cometa pecado na minha vida. Eu já pequei. Da mesma forma, é o mercado gospel. Eu não preciso cantar somente música que se dizem adoração ao Senhor Jesus Cristo, ao Deus vivo. Não, a minha adoração ao Senhor Jesus Cristo, ela tem que partir com salmos. E se você vai pegar salmo, pega a sua Bíblia lá, vai ler um livro de salmos, e através do livro de um cântico de salmos, você adore o Senhor Jesus Cristo. Se você não sabe colocar a melodia no salmo, que você pronuncia a poesia escrita pelos salmistas, como o rei Davi, como Salomão e tantos outros. Mas não seja falso, cantando uma música composta por alguém, que aquela música representa algo para aquela pessoa e não representa nada para a sua vida com Deus. Que muitas das vezes mexe com seus sentimentos e não mexe com a sua comunhão com o Senhor Jesus Cristo. Enquanto a religião está preocupada com o modo de agir, com o modo de falar,
O Senhor Jesus Cristo está preocupado com almas. Você já viu um líder desses religiosos, dessas grandes igrejas? Citamos alguns nomes aqui, mas aqui nós falamos de um modo geral. Toda pessoa que está à frente de uma igreja, que fundou uma igreja para si, você já viu ela saindo para pregar o Evangelho de Cristo Jesus? Eu tenho um amigo de infância que fundou uma igreja para si, que no mês de junho, acho que foi junho, ele conseguiu autorização para fechar a rua onde a sua igreja localiza, e ali ele simplesmente fez a festa de São João. Espera aí, mas a festa de São João não é uma tradição católica para celebrar o nascimento de João Batista? Espera aí, ele também é pagão, ele é idólatra. Não, mas ali ele fez com a intenção de louvar o Senhor Jesus Cristo e arrecadar dinheiro para construir para reformar, construir a sua igreja. Falso. Falso. Se quer construir um templo religioso, se quer levantar paredes, se quer colocar um telhado, faça dos seus próprios recursos. Não usurpa da fé cristã. Não usurpa daquelas pessoas que por sua ignorância, por falta de ler, por falta de estudar a Bíblia Sagrada, ela acredita nesses povos, nesses falsos profetas. O Senhor nos chamou, o Senhor nos despertou para testemunhar eles conforme as nossas condições, conforme a nossa vida preguiça, sem antes conhecer o Senhor Jesus Cristo. Ou porventura você acha que o Senhor Jesus Cristo hoje estaria sentado no trono papal da Igreja Católica, ou na igreja no tempo de Salomão, de Edir Macedo? Ou estaria na Basílica de Nossa Senhora, em São Paulo? Quem é que está à frente desses locais? Quem é responsável por esses locais é que vão estar sentados no trono erguido naquele local, e não o Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor Jesus Cristo, Ele quer assentar no trono da nossa mente, do nosso coração, para que assim, uma vez estando nós crucificados com Ele para este mundo, não venhamos a viver conforme o mundo. E aí você presta atenção numa coisa: quando a palavra do Senhor diz que o mundo está crucificado, que estamos crucificados para o mundo e o mundo crucificado para nós, onde se encaixa a religião? No mundo. Eu disser que sou católico, eu disser que sou protestante, eu continuo ainda no mundo. Então, é necessário que nos
crucifiquemos para o mundo, ou seja, incluindo a religião, seja ela judaica, seja ela cristã ou islâmica, que é o tripé abraâmico, para que eu possa viver verdadeiramente conforme o querer, conforme a vontade e a orientação de Cristo Jesus. Para que assim possamos ter condições de viver somente a palavra e pregar somente a palavra, pregar somente o Evangelho de Cristo Jesus. Porque se na época de Cristo Jesus existia-se o vinho que era oriundo da videira, aqui no Brasil você tem, assim como em outras partes do mundo, você vai ter a cerveja que vem da cevada, você vai ter a cachaça que vem da cana de açúcar, você vai ter o saquê que vem do arroz, então se são bebidas produzidas através da fermentação de um alimento, na qual foi criado pelo Senhor Jesus Cristo muito antes do ser humano existir, como eu posso então falar que é lícito tomar o vinho, mas é pecado tomar cerveja, tomar o saquê, tomar cachaça? Se ambos vêm de produtos criados pelo nosso Senhor Jesus Cristo para nos alimentar, como posso eu instruir a igreja do Senhor Jesus Cristo a viver conforme viveu o rei Davi, viveu Abraão, viveu Jacó, que é em prosperidade, riqueza e glamour? Se quando eu vou lá no livro do profeta Isaías, capítulo 52, versículo 14 em diante, eu consigo entender como haveria de vir o Salvador do mundo muito antes dele ser gerado por Maria. Olha o que o livro do Senhor Jesus Cristo, através do profeta Isaías, nos relata. Como muito estavam espantados por causa de ti, seu semblante estava tão desfigurado, mais do que qualquer homem, seu aspecto mais do que os filhos do homem. Então ele irá aspergir muitas nações, os reis irão fechar as bocas perante ele, porque aquilo que não tinha sido contado a eles, os mesmos verão, e daquilo que eles não tinham ouvido, poderão ouvir a respeito.
E se você for ler o livro de Isaías 52, versículo 13, pegando pelo capítulo 53, você vai entender como que antes do nascimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o que a Bíblia já relatava ao seu respeito, a fim de que nós pudéssemos viver não conforme a orientação religiosa, mas conforme a orientação do próprio Senhor Jesus Cristo para nossas vidas. Viva a vida em Cristo Jesus. Se liberta dos conceitos religiosos, quer seja ele católico, quer seja ele protestante ou ortodoxo. A sua salvação em Cristo Jesus é individual, não depende da sua comunhão para com nenhuma denominação, não depende de você seguir e obedecer a nenhum líder religioso, mas que você baseie a sua vida na própria vida do Senhor Jesus Cristo, naquilo que Ele fala, naquilo que Ele retrata, naquilo que Ele te orienta. O manifesto do Senhor, ele é individual na vida de cada um de nós, para sermos um instrumento usado por Cristo Jesus a levar a sua palavra, a pregar o seu evangelho, a fim de que possamos alcançar o maior número de pessoas a ouvirem acerca do evangelho de Cristo Jesus. Você não precisa, a não ser que o Senhor lhe revele na palavra, o Espírito Santo lhe oriente, largar o que você faz para ser um cristão, para ser um mensageiro do Evangelho do Senhor Jesus Cristo. Porque o Senhor quer que você esteja onde você está hoje, para pregar a sua palavra, assim como usou com o profeta Moisés, como usou com o profeta Daniel, com Sadraque, Mesaque, Abednego e tantos outros. O Senhor usou onde eles estavam para que a sua palavra fosse ministrada, fosse pregada, bem como aconteceu com o apóstolo Paulo, que pôde levar a César e seu império, a Tito e seu império, a Nero e seu império, a palavra do Senhor Jesus Cristo. Assim o Senhor Jesus Cristo requer de nós, que onde quer que estivermos, possamos levar a sua palavra, levar o seu evangelho, a fim de mudar, de transformar, de modificar as pessoas, de levar uma palavra da salvação, uma oportunidade de arrependimento, para que as pessoas possam voltar para a presença do Senhor Jesus Cristo, para que as pessoas tenham condições de retornar ao caminho da verdade, da vida, que é Cristo Jesus. Que assim seja também através de nós, onde quer que estivermos, que possamos ser um canal usado pelo Senhor Jesus Cristo para pregar a sua palavra, livre de dogmas religiosos, livre de credos religiosos, livre de doutrina religiosa criada por homens, mas baseando somente na Escritura Sagrada, só a Escritura, somente a Escritura, só a fide, somente a fé em Cristo Jesus, para assim podermos termos condições
de pregar um evangelho puro e genuíno, longe de qualquer questão religiosa. Que o Senhor Jesus Cristo seja conosco.